razão da nossa adoração, amém? Você concorda comigo? Diga amém. Boa noite, queridos irmãos.
É uma alegria para mim, mais uma vez, me dirigir a cada um de vocês. E hoje, aqui no templo da Igreja Nazareno Jardim Aurélia, esse lugar tão agradável, tão aprazível, presente de Deus para nós, que tem estado fechado já por algum tempo, em virtude do momento que nós estamos vivendo, o problema da pandemia. Eu resolvi gravar este culto aqui neste lugar para trazer à nossa memória a graça, a bondade e o amor de Deus que nos concedeu este lugar, para que aqui, por intermédio da palavra de Deus, cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. Eu quero convidar você, no início desse culto, a ler comigo a palavra de Deus que está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2, a partir do versículo 1, eu espero você tomar a sua Bíblia, seja qual for o formato, impressa, no smartphone, no seu tablet, no seu computador, se você tiver decorado também vale, para nós lermos, ok? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, a palavra do Senhor diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. É com esse versículo que nós iniciamos esse tempo de adoração, esse tempo de celebração, esse tempo de aprendizado, mais uma vez, com o Senhor por intermédio da sua palavra. Eu quero orar com você neste momento, para que em seguida entremos no período de louvor, período onde nós podemos adorar o Senhor, adorar na beleza da sua santidade. Oremos então. Querido Deus, te damos graças por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor. Que privilégio, meu Deus, é podermos nos dirigir ao Senhor e reconhecer que nada, ninguém, circunstância alguma pode nos impedir de adorar, de louvar e de bendizer o nome do Senhor. Senhor, vem estar conosco nesse momento, Pai. Sabemos que a Tua presença é constante conosco, mas queremos que este momento seja um momento especial de celebração. Enquanto nós adoramos o Senhor, que o Senhor ministre o coração de cada um de nós. Abençoa, meu Deus, cada família que está reunida neste momento, ó Deus, para adorar o Senhor, para ser ministrados por intermédio da Tua palavra, para sermos ministrados através do louvor, ó Deus, e que o Teu Espírito tenha plena liberdade de, enquanto nós adoramos o Senhor também ministre ao coração de cada um de nós. Senhor, nós trazemos cativo a presença e a obediência do Senhor às nossas mentes e às intenções do nosso coração. Assim nós oramos, ó Deus, com ações de graças, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos louvar ao Senhor, queridos. Vamos fazê-lo com alegria e que Deus derrame o seu Espírito sobre a sua vida neste momento de adoração. Derrame-se diante do Senhor, sem constrangimento, mas na liberdade que Deus dará a cada um de nós. Que Deus abençoe sua vida e adoremos o nosso Deus, porque Ele é digno de ser adorado.
Tu levaste sobre si na cruz do Calvário todo o peso que estava sobre nós, nos aliviando para sempre. Vem, derrama a paz. Vem, derrama a paz em cada coração, em nossos corações. Ele vai receber e a tua sorte vai mudar. Não adianta querer ficar falando, explicando para quem não quer entender. Seja o que você é, um adorador. Derrame as notas de Deus. É isso que eu quero, Senhor. Sabe como eu quero ser reconhecido? Eu mereci. Amor a gente não explica, amor a gente vive. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me largou no seu altar para O importante é que tu me conheces. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os teus planos, cumprir. O Senhor sabe qual é a minha verdade. Que possas achar em mim a voz que desejo ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Isso que é importante para mim. Ser reconhecido, marcado por transformação, tomado pelo fogo, habilitado pela ação. Sabe todos os meus dias, que pra vida e para a morte eu vou andar com o Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me guardou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz Senhor, tu me conheces. de um O Senhor sabe qual é a minha verdade. me separou. Tu sabes o que é a verdade e o que é a mentira, Senhor. No seu altar para servir. O Senhor conhece os Deus te conhece. Ele vai te justificar. sincera A tua oferta, ela vai frutificar 100 por 1. Em bênção, em honra, em glória ao nome de Jesus. para servir. Me separou, me
te conhece, Deus te conhece. Glorifica a Deus, Ele te conhece, Ele sabe qual é a verdade do teu coração. Olá, queridos irmãos, estamos de volta agora para meditarmos na palavra de Deus, depois desse maravilhoso período de louvor, de adoração, quando nós temos a certeza de que Deus recebeu o louvor de cada um de nós, e que este momento em que nós vamos agora meditar na palavra de Deus, seja um momento de profunda adoração, de igual modo, e de exposição, que nós abramos o nosso coração sem qualquer constrangimento, sem qualquer barreira, para que o Senhor possa ministrar na nossa vida de maneira intensa. Eu quero convidar você, para iniciarmos esse momento de reflexão, a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Oséias, um texto bem conhecido. Hoje eu quero falar sobre crescimento espiritual, crescimento na vida espiritual, e eu quero que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Oséias, no capítulo de número 6, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 3. Oséias, capítulo de número 6, do versículo 1 ao 3, diz assim a palavra do Senhor: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Vinde, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Queridos irmãos, eu quero conversar um pouco com os irmãos nesta noite sobre crescimento espiritual, sobre a necessidade de crescer. E o título da nossa mensagem hoje, vamos dar um título: crescer é uma necessidade imperativa. O crescimento não é uma opção, o crescimento é uma necessidade para todos nós. Ora, quando uma criança nasce, ou quando qualquer ser vivo na terra nasce, é muito pequeno, muito pequeno. Em se tratando de pessoas ou de animais, nascemos pequenos. Em se tratando de plantas, ainda menor ainda. Mas todos necessitam crescer para atingir os objetivos da vida, para atingir os propósitos para os quais Deus nos criou. Veja que há um dito que nós afirmamos sempre, que todo organismo vivo e saudável cresce naturalmente. É necessário que cresçamos, é necessário que nos desenvolvamos na dimensão dos propósitos da vida. A criança tem a sua fase infantil, que é linda, é maravilhosa, mas é necessário que ela cresça. E o crescimento deve ser físico, deve ser emocional, psíquico, e deve ser espiritual, visto que nós estamos tratando aqui de vida espiritual. E, portanto, é sobre este assunto que eu quero tratar com você nesta ocasião. Ora, amados irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia recomenda aos recém-nascidos espirituais que se alimentem do leite, do genuíno leite da palavra de Deus. Apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, lá no capítulo 2, verso 2, ele diz isso, que nós, como bebês recém-nascidos, e ele se refere à conversão, devemos desejar afetuosamente o genuíno leite que é a palavra, para que nós vamos crescendo. Crescer, repito, é um
imperativo, né? Quando a criança nasce, toda preocupação inicial daqueles que cuidam dela é que ela se alimente adequadamente para que vá crescendo. Há um alimento adequado, ideal para cada fase do crescimento. E é claro que, como bebês recém-nascidos espiritualmente, o apóstolo Pedro diz que deve se alimentar do genuíno leite da palavra. E é claro que ele está se referindo aos rudimentos, aos fundamentos, né? Não adianta ficarmos falando de Apocalipse para quem se converteu hoje. Nós precisamos ir na base do Evangelho, para que a pessoa vá podendo, conhecendo cada vez melhor a pessoa de Jesus Cristo, e aí então ela atingirá uma maturidade para compreender, né, os ensinamentos mais profundos da palavra de Deus. Então eu quero falar com você sobre crescimento, né? Esse desafio de crescermos na vida física, emocional e também espiritual. Amados, Lucas, ao narrar o nascimento de João Batista, ele escreveu: o menino crescia e se fortalecia em espírito, né? Falando de João Batista, em Lucas capítulo 1, versículo 80, ele diz: o menino crescia e se fortalecia em espírito. Claro que quando ele diz crescia, ele está se referindo a um crescimento físico, e se fortalecia em espírito porque ele ganhava conhecimento e maturidade a respeito das coisas espirituais, né? No capítulo seguinte, ao relatar o nascimento de Jesus, Lucas diz a mesma coisa: o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. Capítulo 2, versículo 40, o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. Diz ainda também, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Ora, amados irmãos, esses textos que eu estou lendo apenas para dizer a necessidade que nós temos de crescer. E se Jesus é o nosso modelo, quando a palavra de Deus diz que crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, esse é o desafio para cada um de nós. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Devemos, de igual modo, crescer, né? De maneira integral. Jesus teve um crescimento integral. Ele cresceu física, mental e espiritualmente, porque esse é o ser humano. O homem é um ser que nós chamamos, numa expressão teológica, de tricotômico. É um ser tricotômico. Ele é espírito, alma e corpo. E aqui, quando ele diz que ele crescia física, ele está falando de corpo. Mental, ele está falando de alma, né? Da psique, do emocional, né? E espiritualmente crescia nas coisas celestiais, nas coisas de Deus. Esse é um desafio, e essa é o fundamento da nossa reflexão nesta noite, neste culto. E é importante chamar a atenção, queridos, para que nós reconheçamos a necessidade, como eu acabei de dizer, de um crescimento integral. Sendo nós um ser formado por espírito, alma e corpo, nós devemos crescer nessas três dimensões da nossa existência. Eu quero começar com o crescimento, crescer em sabedoria. Crescer em sabedoria. Jesus se distinguiu por seu conhecimento. Nós lembramos do texto da palavra de Deus que diz que ele, já com 12 anos,
se assentava na roda dos doutores e os ensinava. Ele ensinava, falando de mistérios das coisas de Deus, e causava grande impressão naqueles que eram doutores da lei. Mas Jesus crescia nesse conhecimento. Ele tinha sabedoria para discutir com os doutores dos seus dias. A palavra de Deus diz que em Lucas capítulo 2, versículo 46, diz que quando Jesus, já no seu ministério, ensinava como quem tem sabedoria, como quem tem autoridade nos seus ensinamentos. Ora, é necessário que nós entendamos que o conhecimento se distingue da sabedoria. Muitas vezes nós temos conhecimento, mas não sabemos lidar com o conhecimento. Isso já foi, há algum tempo atrás, isso foi objeto da nossa escola dominical, quando se discutia o que é sabedoria, o que é conhecimento. Conhecimento é o domínio de conteúdos, mas a sabedoria é como lidar com esses conhecimentos, com esses conteúdos, né? Não raro nós vemos pessoas tão instruídas intelectualmente e tão inábil no lidar com esse conhecimento. Muitas vezes são pessoas mal educadas, pessoas grosseiras, pessoas preconceituosas, né? Às vezes até o conhecimento serve de fundamento para estas ações reprováveis no comportamento humano. Pessoas que não têm sabedoria, né? Lamentavelmente, eu tenho que citar recente uma entrevista de uma das autoridades do governo, quando um serviçal, ou seja, um garçom, transitou atrás da câmera onde ele estava dando entrevista, e ele foi grosseiro com aquele trabalhador que estava ali para lhe servir, quando na verdade deveria ser objeto de gratidão, foi objeto de ofensa, de reprimenda, porque estava ali exercendo o seu serviço. Não foi sábio, certamente, e por isso houve uma grande repercussão de censura a tal comportamento, né? Crescia em sabedoria. Jesus crescia em sabedoria. A sabedoria pode ser adquirida de maneira natural, e esse é o desafio para nós. Nós precisamos buscar ter sabedoria, né? Pela vivência, pelos estudos, pela observação, pela reflexão, mas a verdadeira sabedoria vem de Deus. Significa dizer que eu posso ter conhecimento, eu posso ser um grande observador, e essa é uma maneira muito saudável de se aprender pela observação, né? Ouvindo, né? Não por acaso a palavra de Deus diz que quando alguém se assentar à mesa do governador para comer, aguarde e observem como ele se comporta, como as autoridades maiores se comportam, para que você se comporte adequadamente. Não saia aí fazendo de qualquer jeito, né? Como na mesa entre amigos, aí onde a gente fica muito à vontade. Então, a observação é uma maneira boa de se aprender, pelo conhecimento intelectual. Mas sabe, amados irmãos, a sabedoria espiritual não se aprende senão pela ação do Espírito de Deus na nossa vida. E é claro que há um texto na palavra de Deus que me veio à memória agora, não coloquei aqui no meu estudo, que diz que não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. A sabedoria vem pela ação do Espírito de Deus, mas não é por força. Significa dizer, Deus não nos impõe a sua sabedoria. Eu preciso me expor à ação de Deus para que eu possa ser ensinado pelo Senhor. Esse é o nosso desafio, para que estejamos sempre nos colocando diante de Deus e dizendo, Senhor, ensina-me
Ensina-me. Salmista, eu lembro agora de um texto, o salmista diz: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance coração sábio. Eu preciso reconhecer a minha dependência e necessidade de que o Senhor me ensine, e certamente Ele vai me ensinar, né? Aí eu faço uma pergunta para mim e para você: você tem reconhecido, você tem crescido em sabedoria? O livro de Provérbios é cheio de ensinamentos para nós. É um excelente livro para meditarmos em busca de sabedoria, né, de conhecimento. Então, é necessário crescermos em sabedoria. O segundo aspecto do crescimento que eu quero meditar com você aqui é crescer em estatura. Crescer em estatura. Eu necessito crescer fisicamente. Claro que hoje eu não tenho mais como crescer, né? Eu já estou na fase aqui que vou caminhar para diminuir, né? Mas nós estamos falando aqui da nossa missão como seres humanos, como pais, como cuidadores. Devemos reconhecer que as crianças precisam crescer, e para que elas cresçam, elas precisam de cuidados adequados, boa alimentação, cuidados com a saúde, estímulos aos exercícios físicos, porque é necessário que cresçamos fisicamente quando estamos na fase de crescimento, evidentemente, né? É importante que reconheçamos isso, mais do que pensarmos aqui que temos que crescer, mas é nos cuidados que nós temos que ter com a vida, porque o crescimento virá naturalmente. Lembra? Vou repetir: todo organismo vivo e saudável cresce naturalmente o crescimento que lhe está proposto. Então, o crescimento em estatura é necessário, e ele se dará adequadamente a partir de uma alimentação saudável, da prática de exercícios físicos e os cuidados com a saúde. Portanto, nós devemos ter essa consciência para, como igreja, como formadores de opinião, como mestres na vida de muitas pessoas, especialmente de nossa família, termos os cuidados para com o nosso corpo, para que cresçamos de maneira saudável. Veja que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 6,19 que o nosso corpo pertence a Deus, é templo do Espírito Santo. Portanto, é necessário que nós cuidemos do nosso corpo para que tenhamos uma vida saudável, saúde, porque nós somos hospedeiros, nós somos anfitrião do Espírito de Deus que habita em nosso coração. Deus está habitando em nós, e por isso devemos cuidar do corpo, que é parte do homem integral. É parte daquilo que Deus criou para nós. Nós não somos poceiros que tomamos posse de um corpo. Não, o corpo é parte da obra de Deus na nossa vida, e portanto devemos cuidar adequadamente. O terceiro aspecto desse crescimento é crescer na graça. Nós precisamos, a palavra de Deus diz: crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Nós devemos crescer na graça. Lucas diz, no capítulo 2, versículo 52, que Jesus crescia em graça. Mas vamos pensar um pouco aqui: o que é graça? Como você pode crescer na graça? Como é que eu posso crescer na graça? Há um conceito básico de graça que nós sempre costumamos usar. Graça é favor imerecido. Graça é um dom, uma dádiva, um presente, é algo que recebemos sem que tenhamos feito qualquer coisa para merecer. Graça. Por isso o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele diz: sois salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de nós, porque não é algo que tenhamos conquistado por mérito, mas é um dom, porque é uma ação gratuita de Deus
para a nossa vida. E, portanto, como eu posso crescer na graça? Ora, amados, Cristo é a própria graça que nos é concedida por Deus. E a palavra de Deus diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Fé em quê e em quem? Em Cristo Jesus. Fé na obra que Cristo realizou. Fé na própria pessoa de Jesus Cristo, crendo que o seu sacrifício foi condição, ou é condição indispensável para a minha salvação. Sem o sacrifício de Cristo não há salvação. Se eu não creio no sacrifício de Cristo como uma oferta eficaz para o perdão dos meus pecados, não há salvação. Portanto, o terceiro aspecto é crescer na graça. Portanto, crescer na graça é crescer no conhecimento. A palavra de Deus diz: crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Mas eles são sinônimos, porque eu não consigo crescer na graça se eu não conheço a Cristo. Porque crescer na graça é crescer na compreensão da obra que Cristo realizou. É crescer na compreensão dos ensinamentos que Cristo deixou para nós, a fim de que, quanto mais conhecemos, mais usufruímos da obra de Cristo realizada na cruz do Calvário. Muitas vezes nós vivemos uma vida espiritual raquítica, nós vivemos uma vida espiritual sem usufruir dos benefícios de Deus. Por quê? Porque não crescemos no conhecimento de Deus, não crescemos na compreensão da obra de Cristo. Lembra Isaías capítulo 1, verso 19, onde o Senhor diz: se credes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se quiserdes, melhor dizendo, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se quiserdes, por quê? Porque é uma decisão minha, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Se eu não abrir o meu coração para Deus operar na minha vida e não colocar em prática aquilo que o Senhor me ensina, eu não vou crescer, eu não vou desfrutar, eu não vou comer. Comer significa desfrutar, né? Comereis o melhor desta terra, é no sentido de desfrutar do melhor que o Senhor tem para nós, porque tudo que há na terra foi Deus que criou, e Deus criou o melhor para os seus filhos, né? O melhor para os seus filhos. E por quê? Sabe, irmão, não vamos compreender que Deus criou melhor no sentido de dizer: isso aqui eu estou criando só para esses e não para aqueles, né? Lembra da passagem da mulher cirofenícia? Não é lícito dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Não é esse sentido como é que eu diria assim, de preferência. É porque nós só vamos desfrutar do melhor quando nós compreendermos o que é o melhor que Deus tem para nós. Aquele jovem, o filho pródigo, ele só percebeu que o que o seu pai tinha era o melhor para ele quando ele foi comer as bolotas dos porcos. E muitas vezes nós não sabemos o que é o melhor que Deus tem para nós, porque não crescemos na graça, na revelação, nos ensinamentos de Cristo. Crescer na graça é crescer na compreensão daquilo que Cristo tem para cada um de nós. Como crescer na graça? Através da prática dos elementos da graça, que é a oração, a leitura da palavra, a comunhão com a igreja do Senhor. Essas são as formas de nós crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Se eu não leio a Bíblia, como vou crescer no conhecimento de Deus? Se eu não oro, como eu vou fortalecer a minha vida espiritual? Se eu não me reúno com uma igreja, como eu vou crescer na comunhão? Porque nós aprendemos uns com os outros.
A igreja, queridos irmãos, é um instrumento deixado por Deus para que nós cresçamos no exercício da comunhão. Já temos dito muitas vezes, o evangelho é essencialmente um projeto de vida que se desenvolve na fraternidade, na comunhão. Sem a comunhão, nós não cresceremos no conhecimento da graça de Deus, que se revela através da ação comunitária no ambiente da igreja. Essa é a forma. Como crescer na graça? Através da leitura da palavra de Deus, através da oração e através da comunhão, da congregação, né? E uma forma muito eficaz no crescimento é através do serviço cristão. Quando eu ensino, eu aprendo. Quantas vezes você já deve ter dito ou ouvido alguém dizer: quando eu ensinava, quando eu fazia algo, eu era abençoado, quem mais aprendia era eu. E para nós encerrarmos, crescer no conhecimento, né? Ora, crescer no conhecimento, nós de certa forma já falamos. Através do estudo da palavra de Deus, eu conheço a pessoa de Jesus e tudo aquilo que ele propôs para a minha vida espiritual. A palavra de Deus é a fonte do conhecimento, da sabedoria, né? Não conseguimos conhecer Deus através da vida comum, da vida natural, né? Porque o pecado cegou o entendimento dos incrédulos, e todos nós um dia fomos incrédulos, mas quando nós aceitamos a Cristo, agora nós temos que buscar o conhecimento através do estudo da palavra de Deus. E mais uma vez, aí entra a ação da igreja, a ação do discipulado, a ação do serviço que os outros exercem sobre a nossa vida e que nós devemos exercer sobre a vida de outros, né? E seguindo, para realmente encerrar, crescer na graça e no conhecimento do Senhor é um imperativo, é uma necessidade para cada um de nós. Não há como termos uma vida cristã saudável, queridos irmãos, se nós não gastarmos tempo na leitura da Bíblia, na oração, na comunhão. Quantas vezes, numa reunião, simples reunião, nós ouvimos da boca de algum irmão aquilo que vem ao encontro da nossa necessidade, muitas vezes tirando dúvidas do nosso coração. Crescer é uma necessidade. Crescer na graça, no conhecimento, na estatura. Crescer é o plano de Deus para a nossa vida. Eu quero orar com você. Pai querido, nós te damos graças pela oportunidade que temos de, mais uma vez, sermos desafiados, ó Deus, a buscar o crescimento na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Crescer, meu Deus, na graça e no conhecimento do Senhor. E sabemos, ó Deus, que para isso temos o Teu Espírito para nos ajudar. Pai, eu quero colocar a vida da Tua igreja diante do Senhor e dizer: Deus, obrigado pelo privilégio que nós temos de sermos parte do corpo de Cristo, de termos sido alcançados por Tua graça, termos alcançado a salvação, o perdão dos nossos pecados. Ajuda-nos, ó Deus, a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. A Tua palavra nos desafia a crescer, e nós queremos, ó Deus, crescer em sabedoria, em conhecimento, crescer para servir ao Senhor, servir melhor, servir com alegria. Pai querido, em nome de Jesus, que em meio a esse tempo difícil que estamos vivendo, ó Deus, quando muitas vezes estamos sujeitos até ao desânimo, ó Pai, pelo cenário, ó Deus, difícil que estamos enfrentando, mas que o Teu Espírito que habita em nossos corações, Senhor, nos fortaleça, nos levante, nos impulsione, ó Deus, a continuar firme, buscando a Tua gloriosa presença. Pai, abençoa a vida dos meus irmãos, abençoa suas famílias,
famílias, ó Deus, os seus lares, Pai querido. Salva aqueles queridos que ainda não te conhecem, meu Deus querido, para que todos nós juntos possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E ajuda-nos, ó Deus, a praticar o serviço cristão. Nós que já conhecemos o Senhor, que nos deixemos ser usados pelo Senhor para abençoar a vida de outros, ó Deus amado, e que assim também cresçamos no exercício da obra do Senhor. Pai, abençoa nossas famílias, abençoa, meu Deus, a nossa igreja, abençoa nossa cidade, ó Deus querido, o nosso povo, nosso estado, nosso país, nesse momento tão difícil, Senhor. Nós clamamos pela tua ação, meu Deus, que o Senhor continue nos guardando hoje e sempre. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, querido irmão, que esta breve reflexão sirva para o seu fortalecimento e para o seu crescimento na graça e no conhecimento do Senhor. Haja vista que muitos de nós já crescemos na estatura que deveríamos crescer, né? Cabe-nos dizer até, quem sabe, dizer ao Senhor, né? Convém que os pequeninos cresçam e que a gente pelo menos fique do mesmo tamanho, não diminua, né? Mas o nosso foco aqui, nessa reflexão, é crescer na graça e no conhecimento do Senhor, ter um crescimento espiritual, até que alcancemos a plenitude de varão perfeito, segundo a imagem de Cristo, o nosso modelo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Deus abençoe sua vida, uma excelente semana para você, uma noite de descanso, e que seu despertar amanhã seja cheio de esperança para viver tudo aquilo que Deus tem planejado para você. Deus abençoe sua vida, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a doce presença do Espírito Santo de Deus seja com todos nós hoje e sempre. Amém. Deus abençoe sua vida, uma excelente semana a todos.